A Fraternidade Espírita Deus Conosco apresenta Olá, amigos e amigas, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo através do canal da Fraternidade Espírita Deus Conosco. E essa noite, dia 7 de setembro, nós estamos tendo o prazer da presença de Marluce Ferreira, que vai trazer um tema especialmente preparado para esta data. Marluce é pedagoga, expositora espírita, atuando no movimento espírita do estado de Alagoas, e fez parte da Federação Espírita do Estado como presidente no período de 2012 a 2015, e hoje é apresentadora do programa Novos Tempos na Web Rádio Deus Conosco. Marluce vai discorrer sobre o tema Brasil e sua missão espiritual. Boa noite, Marluce. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Nossa, que honra estar aqui nesta noite falando sobre o nosso Brasil, neste dia memorável de 7 de setembro. Grande honra para todos nós brasileiros. Esta palestra de hoje, ela está basicamente
escrita neste livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Livro que todos nós, espíritas em particular, precisamos conhecer. Sobretudo, precisamos estudar. A sua importância é tamanha que foi pauta da ata do Pacto Áureo, um dos artigos, o primeiro artigo do Pacto Áureo, foi seguir as diretrizes estabelecidas para o Brasil, neste livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Honra para todos nós, brasileiros, para todos nós que reencarnamos aqui no Brasil. E para iniciar a nossa reflexão sobre o Brasil e a sua missão espiritual, nós vamos trazer aqui Castro Alves, o poema de Castro Alves, chamado Brasil. Esse poema, belíssimo, retrata exatamente, na percepção de Castro Alves, a missão espiritual do nosso Brasil. A destinação espiritual do Brasil é a coluna dorsal desse poema. E neste poema, Brasil, Castro Alves coloca, explica que o Brasil é promessa de evolução espiritual. O poema Brasil foi recebido por Francisco Cândido Xavier no final do segundo programa Pinga Fogo, que foi ao ar em 1971 pela TV Tupi de São Paulo. Eu vou iniciar com o poema de Castro Alves e vamos concluir com o poema de Castro Alves. Castro Alves diz assim: Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra da minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. A missão espiritual do Brasil está aí, novo rumo à evolução. Emmanuel, no prefácio deste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz sobre a missão do Brasil. O Brasil não está apenas destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também e, sobretudo, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e ser o maior celeiro de claridades espiritual do orbe inteiro. Este é o nosso Brasil. E no livro também dito por Jesus e captado por Humberto de Campos, dos arquivos espirituais que ele teve acesso no mundo espiritual, Jesus fala sobre o nosso Brasil, sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo de minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. Este é o nosso Brasil, a terra de Santa Cruz, o Cruzeiro do Sul de antigamente. O nosso Brasil, que teve há 198 anos, completados hoje, 7 de setembro, 198 anos de independência. Também descrito com muita objetividade e riqueza de detalhes, descrito por Humberto de Campos, toda a trajetória dos fatos narrados pela história, vista do plano espiritual, não a história que nós encontramos nos livros
da escola que estudamos, mas a história sob o ponto de vista da espiritualidade. E narra essa história espiritual do Brasil que, no plano espiritual, a emancipação da pátria do Cruzeiro estava consolidada já no início deste ano, 1822, quando, no memorável dia do Fico, 9 de janeiro, Dom Pedro declara explicitamente o seu amor à pátria do Cruzeiro, ao Brasil. No plano espiritual estava consolidado esta independência e foi escolhida uma data para assinalar aos pósteros, ao futuro, essa liberdade indestrutível. A espiritualidade, Ismael, juntamente com os mensageiros do infinito, escolheram, induziram, intuíram, melhor dizendo, o 7 de setembro. E o nosso irmão Tiradentes, diz Ismael, nesta assembleia que ele reuniu a sua equipe luminosa. O nosso irmão Tiradentes, martirizado há alguns anos pela grande causa, acompanhará Dom Pedro I e na terra de São Paulo auxiliará o seu coração no grito supremo de liberdade. Tiradentes acompanhou o príncipe Dom Pedro e nas margens do Riacho Ipiranga Dom Pedro deixa escapar o grito: independência ou morte, no dia 7 de setembro de 1822, sem suspeitar Dom Pedro que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da nossa pátria, Brasil. Mas era preciso fortalecer essa independência. Era preciso corporificar ainda mais este amor ao Brasil. E Jesus narra o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus chama Longinos. Isso mesmo, Longinos, aquele que nos tempos de Jesus lancetou o coração do divino amigo, já na cruz, já crucificado, lancetou para que a morte pudesse configurar a certeza. Jesus chama Longinos e diz a ele assim: Longinos é chamado para uma grande missão na pátria do Evangelho. A sua última missão, segundo afirma Jesus. Longinos disse: entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos, inspirando Ismael e os companheiros do infinito, disse Jesus. Consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva. Longinos reencarna em 1825 Dom Pedro II, que foi o imperador mais republicano que temos notícias. Dom Pedro II é Longinos e prometeu a Jesus cuidar da nossa pátria com todo o amor que ele já tinha pelo Mestre e pelo Evangelho. Mas essa história começa bem antes, começa na Palestina de Jesus. Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, ela afirma
Um dia, o rei estelar, Jesus, compreendendo a necessidade de elevar o homem às culminâncias da felicidade no seu reino, aceitou o convite e desafio do mundo em crescimento e desceu à terra. Encarnou entre nós. Jesus escolheu a Galileia para o seu ministério, para o seu trabalho. A Galileia, aquele imenso lago de Genezaré, ou Tiberíades, em volta do qual aldeias e povos diferentes viviam. Na Galileia, as famílias vindas de várias partes do mundo antigo ornavam o cotidiano das pequenas aldeias. Essa profusão de povos criava o ambiente favorável ao advento da Boa Nova. Mas Jerusalém tornar-se-ia, com o passar dos séculos, palco de sangrentas manifestações. Já no primeiro e segundo século, muitas perseguições aos cristãos. A Palestina fizera-se mar bravio. Era preciso contornar as dificuldades, os escolhos, até encontrar um porto seguro para o Evangelho de Jesus. De fato, a partir do século III, 312 mais ou menos, intensificam-se as perseguições religiosas. Vieram as cruzadas, a Guerra dos 100 Anos e a Inquisição, que durou muito tempo, chegando ao início do século XIX. Foram 1000 anos de terrível noite medieval. 1000 anos de guerras e mortes em nome da religião. Então, por volta do século XIV, mais ou menos 1375, Jesus decide visitar a Terra. Reúne alguns dos seus mensageiros sublimes, tendo à frente Eliu, espírito elevado e muito amoroso, espírito bondoso. Reúne essa corte e vem visitar a Terra para observar o progresso de sua doutrina e de seus exemplos no coração da humanidade, no coração dos homens. Mas o que Jesus verificou, observou, constatou, foi que o planeta terreno lhe apresentava as mesmas veredas escuras: persistência no erro, orgulho, egoísmo, ingratidão. Então Jesus vira-se para Eliu e diz: Eliu, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Eliu se entristece, coração de amor, e para espairecer aquela situação desagradável e triste que Jesus constatara, Eliu volta-se para Jesus e diz: Senhor, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos oceanos. Então, a caravana de luz encaminhou-se ao continente, que seria mais tarde o mundo americano. Jesus olha para Eliu e disse: Eliu, onde fica, nessas terras novas, o recanto de onde se enxerga, no infinito, o símbolo da redenção humana, a cruz? Eliu, feliz, disse: esse lugar de doces encantos fica mais para o sul, Senhor. Exatamente de onde se divisava, se podia ver nos céus o Cruzeiro do Sul. Foi então
que a governadoria espiritual do orbe deliberou situar o grande empreendimento em um ambiente mais amistoso, encontrara o porto seguro para o Evangelho de Jesus. O Brasil ainda não havia sido descoberto. 100 anos antes, Jesus escolhera aquela terra frondosa, aquela paisagem que lembrava o lago de Genezaré, as flores perfumadas, aquele ambiente da diversidade da fauna e da flora. Jesus, então, diz para Eliu e para a sua caravana de luz: Eliu, aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos, já purificados no sentimento da humildade e da mansidão. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Palavras de Jesus, registrada nos anais da espiritualidade e trazidas para nós por Chico Xavier e Humberto de Campos, 1375. O Brasil ainda não havia sido descoberto. Jesus escolheu o nosso Brasil, as nossas terras, a terra de Santa Cruz, que as caravelas de Cabral iriam descobrir. O Cruzeiro do Sul, que Jesus divisava no infinito. Para essa terra, transplantei a árvore da minha misericórdia. Ela será a doce paisagem da Galileia, dilatada. Soprava nas florestas tropicais a brisa acolhedora do lago de Genezaré. O Brasil será o pulsante coração espiritual da humanidade. A Galileia de Jesus é aqui. E o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Esta é a missão espiritual do Brasil. Esta é a tarefa dos brasileiros, não só dos espíritas, mas dos brasileiros, que Jesus conta, que Ismael conta. Mas, nesta prece de Jesus, o mais importante e o que toca ainda mais perto ao nosso coração são as palavras que ele disse em seguida sobre o Brasil. Ela será a doce paisagem da Galileia e estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. A Galileia de Jesus é aqui, no nosso Brasil, na nossa pátria amada, que hoje completa 198 anos de independência, de trabalho para o mundo inteiro, de levar o Evangelho de Jesus para o orbe inteiro. Jesus reúne numa assembleia extraordinária e tocante e amorosa, reúne os seus mensageiros e chama Ismael à frente e diz para ele: espírito lúcido, espírito bom, espírito elevado. Ismael, disse Jesus, manda meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Ismael aceita o compromisso, a tarefa, e junto
com todos os brasileiros, espera que nós contribuamos para a grandeza do Evangelho de Jesus em nossa pátria. O que estamos nós fazendo do Evangelho redivivo, trazido de volta pela doutrina espírita, o Consolador que Jesus prometeu? Porque ele nos disse: eu não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que dirá tudo o que eu disse, e muito mais. Esta é a pátria que Jesus escolheu para transplantar, para trazer da Palestina o seu evangelho de misericórdia e de amor. O que estamos fazendo com o evangelho de Jesus? O que o evangelho de Jesus tem feito por nós, pela nossa vida, pela nossa casa espírita, pelo nosso dia a dia? Ismael conta conosco, mesmo com as nossas frágeis e débeis mãos. Ele conta conosco. O tempo passa, Ismael continua no plano espiritual, trabalhando com afinco, até surgir o momento em que o campo esteja preparado para este Consolador, este Evangelho, voltar às nossas mãos, desta vez mais claro, mais objetivo, mais completo, conforme prometera Jesus. O século XIX, o campo está preparado. E Ismael reúne mais uma vez os seus mensageiros do infinito, a sua falange de trabalho em prol do Brasil, e diz: irmãos, o século atual, 19, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Irá resplandecer a suave luz do Espiritismo, e todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. E nós? Estamos preparados para a jornada gloriosa do Espiritismo à face da terra? Estamos preparados e preparando o futuro da humanidade, do Brasil para o mundo inteiro, como é a missão espiritual do nosso Brasil? Ainda diz Ismael: na pátria do cruzeiro, o Espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira, com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Emmanuel, no livro Renúncia, registra a fala sábia de Alcione quando diz em relação à mensagem do Cristo: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, para que então venha o fim do mal, o fim das dores e dos sofrimentos. Estamos no limiar de um novo tempo, no alvorecer de uma nova era. E o Consolador que Jesus prometeu faculta a cada um de nós compreender esse momento e, sobretudo, colaborar com esse momento. Jesus, então, continua amparando, inspirando e acompanhando a obra de Ismael no Brasil. E quando a proclamação da República se dá em 1889, com Marechal Deodoro da Fonseca, Jesus, mais uma vez, reúne a equipe, a falange de Ismael e orienta Ismael sobre esse novo tempo que o Brasil estava iniciando, a sua República, 1889.
1889. E disse Jesus a Ismael: o Brasil atinge a maioridade coletiva e será entregue à sua própria responsabilidade. Estaremos a postos, sustentando o Brasil espiritual, que passará a ser o nosso precioso patrimônio. Somos o precioso patrimônio de Jesus, dito a Ismael. O que estamos fazendo do nosso Brasil? Como estamos amando, protegendo o nosso Brasil? O que nos falta, disse Bezerra de Menezes certa vez, o que falta aos brasileiros é brasilidade, é amar o nosso Brasil, para que possamos, com esse amor, com esse afeto, com essa garra, colaborar com o nosso Brasil, colaborar, contribuir para que a pátria do Evangelho alcance os objetivos propostos por Jesus, que passará o Brasil a ser sustentado por Jesus e por sua equipe, por sua comunidade de espíritos eleitos, como precioso patrimônio. Acordemos, disse Jesus a Ismael, acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. Procurarás, Ismael, entre todas as instituições da doutrina espírita, aquela que possa reunir todos os agrupamentos e colocarás aí tua célula, tua tenda de trabalho, teu lugar de trabalho. E Ismael procura e escolhe a Federação Espírita Brasileira, conhecida por nós como a Casa de Ismael. E de lá, Ismael orienta, acompanha, inspira e ampara a todo o movimento espírita para que nós possamos dar conta desse precioso patrimônio que é o Evangelho redivivo em nossa terra, em nossa pátria. Desde o final do século XIX, narra Francisco Cândido Xavier em uma entrevista registrada no livro Celeiro de Redenção, uma entrevista sobre o Brasil. Diz Chico, na entrevista, desde o final do século XIX, que mais de 20 milhões de espíritos de cultura francesa, e principalmente os simpatizantes da obra de Allan Kardec, se reencarnaram no Brasil para dar corpo às ideias da doutrina espírita. E Chico diz, mais além, está no conteúdo psicológico de milhões e milhões de brasileiros que estão registrados em cartório como brasileiros, mas psicologicamente são franceses. Tudo adredemente preparado para que a obra de Jesus, para que o Evangelho redivivo, o Consolador que ele prometeu, pudesse florescer. Tudo organizado. E nós? O que estamos fazendo da doutrina espírita em nosso estado, em nosso país, nas casas espíritas? O que cada um tem a contribuir com esse plano de Jesus para a redenção da humanidade, trazendo das terras da Palestina para o Cruzeiro do Sul, o nosso Brasil, a árvore frondosa do Evangelho. E Chico diz que sermos psicologicamente franceses está tão enraizado em nosso coração que, quando da proclamação da República
em 1889, grandes números de cidades vacilavam com respeito ao hino que se devia adotar para a nova pátria. Centenas de cidades cantaram a Marselhesa, o hino da França. Em nossa história, recebemos imigrantes de mais de 60 países, das mais diferentes culturas, das mais diferentes latitudes e longitudes, diferentes raças, diferentes crenças, diferentes religiões, para dar uma configuração multicultural ao Brasil. A Galileia das Nações. Aqui é a Galileia, o Tiberíades, o Lago de Tiberíades, o Lago de Genezaré, dilatado, a Galileia das Nações. E num poema de Pedro de Alcântara, recebido por Chico Xavier em Uberaba, em 4 de maio de 1945, Pedro de Alcântara fala em seu poema Brasil, Pátria do Evangelho. Ele diz: esta é a pátria da eterna primavera, áureo florão da América, celeiro de abastança sublime ao mundo inteiro, nação de que as nações vivem à espera. Aqui, precisamos colocar para o mundo inteiro o exemplo de fraternidade, de solidariedade, de simplicidade, de acolhimento a todas as cores de bandeiras do mundo, como disse Chico Xavier em sua entrevista. Imigrantes de aproximadamente 60 países convivem aqui pacificamente conosco. Todas as cores, como disse a canção, cabem em nosso Brasil, cabem em nosso país. Ismael, em 1949, pelo médio Olímpio Gifone, manda uma mensagem aos brasileiros. Entre outras coisas, diz Ismael, o guia espiritual da nossa pátria amada. Sim, o fruto amadureceu. Na pátria do Cruzeiro, homens falíveis criaram separações imaginárias. Jamais impere o personalismo em vossos corações. Avante, caravaneiros da pátria do Evangelho. Que jamais irmãos, movidos pelo mesmo ideal, se entrechoquem, por não haver tolerância, renúncia, humildade. Que a confraternização, hoje festejada, possa servir de marco a uma nova era de entendimento, através da divulgação dos ensinos evangélicos aos mais longínquos recantos da terra. Eis a missão espiritual do Brasil: levar a mensagem do Evangelho aos mais longínquos recantos da terra, no dizer de Ismael e de todos os amigos da espiritualidade. Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano, em uma mensagem recebida por Divaldo Pereira Franco, em 2005, intitulada Oração à Pátria Brasileira, ele afirma: enquanto a humanidade sofre a noite terrível que se abate sobre a terra, e tu, Brasil, experimentas solo verdejante, a sombra dominadora do descalabro dos homens, na consciência cósmica que te gerou, estão definidos os desafios e rumos para que logres as tuas conquistas em futuro próximo. Deodoro da Fonseca,
em 2005. E Pedro de Alcântara continua reafirmando em seu poema Brasil, Pátria do Evangelho, conclamando todos os brasileiros a amar o Brasil, a amar a terra de Santa Cruz, a pátria do Cruzeiro do Sul. Diz Pedro de Alcântara: brasileiros, vivamos a aliança do trabalho, do bem e da esperança. No país da bondade, almo e fecundo, exultai que o Brasil, desde o passado, é a pátria do Evangelho restaurado e o coração da paz do novo mundo. Missão espiritual do Brasil. Coração de paz do novo mundo. Do mundo que está no alvorecer. Do mundo novo que vislumbramos. Da era nova que vislumbramos. No livro Francisco, o Sol de Assis, de Valdo Pereira Franco, do capítulo 6, fala das dificuldades que atravessamos. Dificuldades econômicas, políticas, sociais, educacionais, de saúde. E ele diz: os fenômenos que dificultam a marcha da nação brasileira haverão de passar. Tudo passa. Os nossos problemas também passarão. E isto reafirma Deodoro da Fonseca na sua mensagem de 2005, Oração à Pátria Brasileira. Isto passará. E logo depois da noite sombria, uma aurora de esperanças irá colocar-te, Brasil, no lugar que te está reservado, quando poderás oferecer lições de misericórdia e de solidariedade ao mundo que não perdoa. Tu, Brasil, que te apresentas em forma de um grande coração, simbolizando a afabilidade e a doçura. Este é o nosso papel no Brasil de Jesus. Claro, todas as nações do planeta são de Jesus, estão no coração de Jesus, porque Jesus é o governador espiritual do orbe, do planeta inteiro. Mas ele escolheu para florescer o seu evangelho de amor, o Brasil, a terra da fraternidade, a terra da solidariedade, a terra que acolhe todas as nações do mundo. Isto passará, diz Deodoro da Fonseca. Tu, Brasil, que te apresentas em forma de um grande coração, simbolizando a afabilidade e a doçura. É por essa razão que o Brasil floresceu o Espiritismo, que no Brasil a árvore frondosa do Evangelho está presente, não só no Espiritismo, mas aqui em nossa terra, das 10 maiores religiões do mundo, o Brasil é a terceira maior. No Brasil, o Espiritismo é a terceira maior religião. Nós temos a primeira religião aqui em nossa terra é o catolicismo. A segunda maior é o evangélico. E a terceira maior é o Espiritismo. Mostrando com isso a religiosidade desta terra, a religiosidade do nosso Brasil. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Todos os estados da Federação do Brasil, existe uma federativa que organiza, que acompanha, que orienta o movimento espírita. São quase 4 milhões de espíritas, segundo o último IBGE. Mais de 13 mil centros espíritas. E
Segundo consta, dentre essa população de espíritas no Brasil, a maior participação da mulher, a maior participação feminina. Por isso que Jesus, ao fazer uma oração, colocando para Deus, rogando ao seu Pai, nosso Pai, amparo e proteção para aquela terra maravilhosa e bendita, para onde ele transplantou a árvore frondosa do seu evangelho, Jesus faz esta prece sentida a Deus, nosso Pai, no coração do mundo, a pátria do meu evangelho. Disse Jesus, que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. O Brasil é a Galileia dilatada, é a terra que Jesus escolheu para fazermos que florescesse a árvore frondosa do seu evangelho. Cabe aos brasileiros, e em particular aos espíritas, a tarefa de contribuir com a falange de Ismael, que até hoje inspira, protege e ampara o nosso Brasil. A pátria amada, que hoje completa 198 anos de sua independência. E concluímos com o poema de Castro Alves, o final do poema Brasil. Espetacular poema, maravilhoso poema, que toca muito ao nosso coração. E conclui Castro Alves, no poema Brasil. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes a ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Muita paz.
Nós agradecemos a Lúcia por esse momento de esclarecimento e muita emoção para todos nós, diante de tantas informações que nos foram passadas, né? E nos deixa claro que cabe a nós a decisão de fazer realmente o nosso país, esse coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós vamos pedir a Marluce para fazer a nossa prece de agradecimento e agradecer também a todos os amigos que nos acompanharam até agora, através do canal da Fraternidade Deus Conosco, a todos os trabalhadores, a todos aqueles que participaram do chat, deixando a sua opinião, deixando o seu comentário. Foi muito bom esse momento e vamos passar para a nossa amiga Marluce. Então, o que mais podemos dizer a Jesus, se não agradecer a oportunidade que nos foi dada de reencarnar no Brasil, especialmente neste tempo de transição planetária, em que podemos contribuir com o Evangelho de Jesus, colocando dentro de nós, trazendo para o nosso coração o coração de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Cristo, pela oportunidade de conhecer o Teu Evangelho há mais de 2000 anos e agradecer por não desistir de nenhum de nós, conforme foi dito por Ti, Senhor, a Deus nosso Pai. Nenhuma das ovelhas que o Senhor me confiou se perderá. Aqui estamos, Mestre, ainda como ovelhas desgarradas de Israel e de Ismael, buscando aprender e viver os Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, repetimos, por estarmos reencarnados no Brasil e poder contribuir com a obra do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas trazê-lo ao nosso coração, mas extrair de dentro do nosso coração para o mundo, para aqueles que se acercam de nós nos dois planos da vida, envolver a todos em energias de amor, de fraternidade, de solidariedade, com simplicidade. Abençoa, Senhor, a nossa pátria amada Brasil, e que possamos, juntos, amar, amar e amar. Obrigado, Senhor. Até mais. Na próxima segunda estaremos de volta. Desta feita com a obra que vai retornar à apresentação da